Recentemente eu tava rodando a internet até que eu vi algo surpreendente. Milhares de pessoas tacando ódio num filme online. Tá, eu sei, não é a coisa mais impressionante, mas tinha uma coisa que me chamava a atenção. Pessoas de fandoms completamente opostos estavam se juntando para atacar ódio a uma animação. E acredite em mim, é bem raro você ver os fãs de Jasmine Hotel não sendo as pessoas zoadas na situação. Ainda mais quando você descobre que o alvo dessas críticas era uma animação indie com um orçamento de uma banana. Contudo, conforme eu fui assistindo, eu percebi que a maioria das críticas que o filme estava recebendo só não faziam sentido, e mesmo tendo falhas completamente absurdas e visíveis no desenvolvimento do filme, eu vi as pessoas ignorando isso para focar em outras coisas ridículas. Então o vídeo de hoje eu tentando entender como uma animação lançada em 2025 que foi tão amada pelos críticos no lançamento virou um vilão tão grande para a internet. Antes de mais nada, eu tô vendo muita gente pesar a mão e eu quero deixar isso claro, porque ninguém parece ter se atentado ao fato que esse filme é uma animação indie de baixo orçamento. Obviamente isso não torna o filme incriticável, mas isso muda o tipo de análise que nós devemos fazer. Por exemplo, no vídeo mais visto criticando esse filme até o momento, com quase 400 mil views, a pessoa do vídeo fala: "Ei, a animação desse filme é horrível e não é algo que deveria passar nos cinemas", sendo que isso é um completo exagero considerando que esse filme sequer foi pensado para sair da Austrália. Olha, aqui no Brasil existem alguns órgãos como o PROAC e o Profice, onde o governo pega parte do dinheiro arrecadado com impostos e usa esse dinheiro para financiar alguns projetos relacionados à cultura do país. Com isso em conta, e na parte de cinema, na Austrália existe um órgão semelhante que financia projetos de animação, e tendo que se esforçar para vencer dos outros competidores, os criadores da obra conseguiram ser selecionados e receberam um orçamento de aproximadamente 600 mil dólares australianos, o que é bem pouco considerando que eles tinham que fazer uma animação de quase 1h30. Pensando nisso, os criadores tiveram que se esforçar muito e passar noites sem dormir para tentar fazer um filme decente sem sacrificar a qualidade, e na opinião do público australiano da época, eles realmente tinham conseguido isso. Mas depois de todo esse sucesso inicial, por algum motivo e do mais absoluto nada, alguém reviveu esse filme no TikTok e começou a expor ele ao ridículo, fazendo inúmeras críticas por causa de algumas cenas que você deve ter ouvido falar. Mas e se eu te falar que essas cenas, do jeito que estão sendo faladas, foram completamente tiradas de contexto? Você provavelmente viu esse clipe, viu pessoas jogando hate nessa cena, dizendo que ela é cringe e tudo mais. Aqui o Willow se revela para Sayuri e serve como momento que as duas ficam juntas. Você talvez tenha visto isso e pensado: caramba, não é possível que o desenho tratou algo tão importante quanto um relacionamento desse jeito. Mas o que ninguém está falando por aí é que na verdade essa cena é uma grande piada relacionada à quantidade de vezes que o Willow tem que deixar claro para Sayuri que gosta dela. Quer dizer, não só essa cena, como praticamente todas as críticas parecidas que as pessoas estão fazendo são coisas que o filme trata como piada. Quando eu tava procurando material para fazer esse vídeo, eu vi muitas pessoas criticando o filme por supostamente ter que deixar claro demais que as personagens são lésbicas, como se só pelo fato de elas serem lésbicas, elas não precisarem de profundidade no relacionamento. Mas o que ninguém parece ter percebido é que o filme, na verdade, estava abandonando qualquer profundidade dessa cena para focar no humor. E por causa disso, eles escolheram fazer essas piadas nessa cena sem comprometer o funcionamento do filme. Quando você tá fazendo o filme, existe uma coisa chamada profundidade, onde quanto mais realistas são os personagens dependendo da situação do mundo, mais você consegue fazer as pessoas se identificarem. Porém, você não pode simplesmente deixar as coisas reais demais, porque senão o seu mundo pode ficar genérico. Pensando nisso, Lesbian Piercing Princess tenta fazer uma aposta arriscada, onde eles completamente abandonaram a profundidade nos seus personagens para priorizar o humor da série, o que faz o filme completamente não se levar a sério. Mas eu sinto que as pessoas só não perceberam isso e estão levando o filme a sério demais. Na introdução de Willow, descobrimos que ela passou um tempão presa em uma caverna porque não conseguia achar a saída. A protagonista do filme então fala tipo: "Ei, você já tentou sair por essa escada ali?", apontando para a saída. Essa piada funciona porque você não espera que vai ter uma escada tão comicamente colocada. Mas também essa foi uma das partes que eu mais vi as pessoas criticando, falando que era um absurdo a Willow só não conseguir achar a escada por todo esse tempo, sendo que essa é a piada da cena. Você pode não ter achado engraçada, mas você não precisa levar ela a sério. Eu também não vou fingir que essa escolha funciona sempre. Tem momentos que o filme não se levar a sério vira uma desculpa para ele fazer coisas que ele não deveria, mas a gente vê isso depois. Porque, por enquanto, criticar essa cena é como se as pessoas só quisessem bater em cachorro morto. O que me irrita é que as pessoas conseguiram levar todas as piadas do filme ao extremo, com algumas pessoas acusando o filme de missandria pelos vilões serem homens brancos héteros, sendo que o próprio filme deixa claro que isso é um conceito absurdo quando eles são tirados ao ridículo para fazerem coisas absurdas. Fora que, sem dúvida, a personagem mais desgraçada desse filme é uma mulher, apontada como errada desde o início. Não é como se o filme idealizasse mulheres, como eu vi pessoas falando por aí. E só pra constar, eu também vi algumas pessoas xingando a animação do filme, dizendo que ela é horrível. E a não ser que você esteja diversos anos no futuro, isso só não é verdade.
verdade. Eu sei que todo mundo pode dar a opinião que quiser, mas isso aqui realmente me parece um estilo de arte justo. E é uma loucura pensar que eles conseguiram desenvolver isso mesmo com um orçamento tão pequeno. Ouvindo isso, você talvez esteja pensando: caramba, as pessoas realmente estavam erradas com esse filme, ele parece ser uma animação boa. E meus amigos, por mais que eu quisesse tirar essa conclusão, e mesmo que eu esteja defendendo o filme até o momento, isso está muito longe de ser verdade. E assistir Lesbian Space Princess foi talvez a experiência mais frustrante que eu já tive com esse canal, o que é surpreendente considerando que eu não me importava nem um pouco com esse filme quando comecei a assistir. Primeiramente, eu sei que essa é uma crítica mais pessoal minha, mas se você não ficou sabendo, esse filme tem algumas cenas not safe for work, e eu pessoalmente achei isso horrível pra minha experiência. Eu já vi algumas pessoas falando que as cenas not safe for work são horríveis porque lésbicas já são sexualizadas demais dentro das mídias, e apesar de tudo, essa é toda uma outra discussão que eu não tô nem um pouco afim de falar sobre. Mas agora o que realmente me incomodou é que dentro desse filme, essas cenas parecem ser completamente distorcidas do resto da animação. Eu digo isso porque, primeiro, o estilo de arte, goste você ou não, é algo completamente inocente, você não espera isso de um filme que na verdade é mais 18. Em um segundo lugar, essas cenas sempre vêm no momento mais aleatório possível, onde você simplesmente não espera que isso vai acontecer. E eu já mencionei que esse filme tem palavrões muito raros, são elementos que parecem muito distorcidos do resto do filme. Então, em um momento, você pode achar uma piada de fato engraçada, mas corre o risco de você ser surpreendido com uma menina sem roupa do mais absoluto nada e perder todo o foco que você estava com o filme anteriormente. Algo que eu também percebi é que eu acho que eu nunca vi um filme com personagens tão sem graças, a ponto que eles são volta e meia resumidos a apenas uma personalidade. Isso me incomoda muito. E não, a personalidade não é só ser lésbica, como eu vi algumas pessoas afirmando. Por exemplo, a protagonista do filme. Por metade do filme, ela tem que esbanjar a negatividade e como ela se vê como uma pessoa horrível. E eu consigo entender que as pessoas passam por momentos complicados depois de um término, mas sempre que essa garota fala uma coisa, o foco do filme inteiro tem que ser desviado para o quanto ela se acha uma fracassada, o que até funciona uma ou duas vezes, mas é muito irritante depois disso. Mas o mais absurdo pra mim é ainda o caso Willow, porque ele é um personagem extremamente bom e positivo, o que funciona de certo modo, mas dentro do contexto que o filme quer apresentar, isso só soa como uma desculpa preguiçosa pra Sarah ser alguém na vida, porque é como se os escritores do filme tentassem apontar o Willow como uma peça que faltava para Sarah ser quem ela é. E além de ser errado eles estabelecerem esse relacionamento considerando que a Sarah tinha acabado de passar por um término, é uma maneira muito preguiçosa de fazer a personagem da Sarah de fato começar a tomar decisões certas durante o filme. E pelo menos como opinião pessoal minha, eu odeio quando filmes tentam apresentar uma personagem sem defeitos, porque isso é uma chance desperdiçada gigantesca, e é exatamente o caso que Princess Lesbian Space tenta fazer aqui. Olha, em Amphibia nós temos a personagem da Annie, alguém que tem muita falta de confiança e passa por muitos problemas assim durante a primeira temporada. Contudo, isso muda completamente na segunda temporada do desenho, onde nós somos apresentados a Marcy, alguém que é muito interessante e traz uma energia positiva pro desenho, fazendo você pensar que ela é muito boa e complementando muito bem a personagem da Annie. Mas Amphibia, percebendo o quanto os fãs gostariam da Marcy, faz um plot gigantesco e mostra que desde o início ela fez uma cagada gigantesca que atrapalhou muito a vida da Annie, só que ela nunca falou abertamente sobre. Isso fez os fãs continuarem a apreciar a personagem, mas ao mesmo tempo aumentando muito o significado da mensagem final do desenho. A impressão que eu tenho é que Lesbian Space Princess viu isso e furou completamente a mensagem que Amphibia tentou passar, e só pegou a parte em que a Marcy servia para potencializar a personagem da Annie, mas no processo esqueceu totalmente de dar uma personalidade própria a ela e resumiu a personagem como a pessoa legal do filme. Você soma isso ao fato da Kiki ser uma completa desgraçada e você faz a receita perfeita para 3 das personagens mais genéricas e sem graças que eu já vi em uma animação. Mas de alguma forma, esse nem sequer foi o mais absurdo, porque mesmo com tudo isso, até pouco depois da metade do desenho, eu ainda estava achando um filme uma nota 5 sólida, mas eu definitivamente não consegui manter a mesma opinião depois que isso aconteceu. Bem, sabe as críticas que eu fiz a Sarah e a Willow? Mesmo com toda essa lição sendo muito errada e eu sei disso, você quer que essas duas personagens acabem juntas, porque a Sarah é uma nerd que sofreu pra caramba e o Willow é uma pessoa que merece alguém que a ame de verdade. Depois do clipe que o Willow está cantando, elas ficam juntas. Isso te deixa feliz porque o filme fez o que tinha que fazer, mas mesmo assim, o filme fez uma das maiores covardias possíveis e teve a coragem de mostrar a Kiki ligando para Sarah e a Sarah terminando com o Willow porque ela sentia falta da sua ex. Eu acho que eu nunca consegui xingar tanto um filme que eu sequer estava me importando há 5 minutos atrás. É como se eles tivessem apenas uma missão e conseguiram falhar nela, porque essa só era a decisão errada a tomar. Eu sei que pessoas sentem falta da ex depois do término, mas de uma forma rushada, o filme já tinha mostrado a Sarah superando isso enquanto a Willow era a parceira perfeita para a protagonista. Não tinha o menor sentido em dar um 180 tão de repente, e mesmo que a Sarah não tenha ficado com a Kiki no final, o Willow simplesmente some do filme nesse momento. A impressão
sensação que eu tenho assistindo isso é que os diretores do filme viram que o orçamento da animação estava acabando e tiveram que rushar os últimos 20 minutos para um final completamente apressado e sem sentido. Caramba, isso foi uma experiência. No fim das contas, o que mais me irritou com toda essa situação não foi as críticas que as pessoas fizeram, mas o mau trabalho em não perceber as coisas que o filme realmente errava na nossa cara. E apesar de eu ter tido uma experiência negativa com isso, eu realmente não vejo motivo pra tanto hate. Pelo que eu pensei, a maioria das pessoas que estavam nessa obra são artistas emergentes que acabaram de começar na indústria de animação, e que apesar de tudo, demonstraram potencial em determinadas partes do filme, ainda mais considerando que as pessoas que estão criticando esse filme na maioria das vezes estão com uma fonte de 1 ou 2 clipes no TikTok. No mais, eu quero reservar esse final de vídeo pra colocar o meu total desprezo à adaptação que colocaram no título desse filme em português. A equipe australiana responsável pelo filme provavelmente só contratou a primeira equipe de adaptação pra trazer o filme pro cinema e deu nisso. Espero que se por algum motivo esse filme chegue no Brasil de novo, eles mudem esse título. Enfim, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!